Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live das Soluções Verticais. E hoje o pessoal aqui de energia para falar um pouco mais sobre mineração. Tudo bem aí, pessoal? Vamos colocando aqui no chat um boa noite da empresa que vocês são. Por favor, compartilhem também aí o link da live. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. Se vocês quiserem, encaminhem aí para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho. E sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar efetivamente às 7h05. Agradeço aí quem chegou pontualmente, mas vamos esperar um pouquinho aí o restante dos colegas. Boa noite aí, Charles, Matheus, Fernando. Sejam todos muito bem-vindos. Quero já aproveitar para agradecer aqui o nosso time de apoio, o pessoal do marketing, a Nanda e o Carlos Milek, que estão dando um apoio aqui para a parte técnica, né? Matheus, a live fica gravada, tá? O Matheus está perguntando aqui se a live vai ficar gravada, fica sim. Então, depois vocês podem assistir aí quantas vezes quiserem, compartilhar com o pessoal. Vamos lá, pessoal, se puder, já deixa o joinha aí também, que isso ajuda a divulgar o trabalho e a informação a chegar em todos os parceiros aí. Vamos lá. Boa noite, Jean, boa noite, Thaís, Carlos. Pô, Carlos, eu tô aqui na sua terra, cara. Belo Horizonte. Seja bem-vindo aí. Boa noite, João. Pô, João, você bate carteirinha aqui também. Legal, cara. Seja bem-vindo novamente aí. Boa noite, Silmara. Mãe, tudo bem? Como é que vai? Legal, pessoal. Só esperar 7h05 aí, a gente já começa. Pessoal, algumas regras aí, né? Se vocês quiserem, ao longo da live, se vocês tiverem dúvidas, o Carlos Milek, ele é meu par técnico aqui na Hikvision, e ele vai responder aí em tempo real as dúvidas de vocês e, enfim, qualquer tipo de curiosidade. Como a tela fica compartilhada e eu vou passando os slides, pode ser que eu não veja e não consiga responder a tempo, mas ele vai sanando as dúvidas aí que forem surgindo. E ao longo da apresentação também, se tiver algum tópico específico, mais comercial, que ele não souber, no final eu vou deixar meu contato para vocês, podem me acionar aí depois da live, que eu tenho o maior prazer em poder ajudar vocês. Boa noite aí, Matheus. Rodrigo. Pô, Jairo, deu tempo, hein? Aproveita e compartilha o link aí com o pessoal, ó. Manda lá no grupo dos amigos, colegas de trabalho. E vamos lá, pessoal, deixem o joinha aí também. Algum de vocês aí já teve experiência no setor de mineração, já trabalhou? Se puder compartilhar no chat aí também, se quiser contar um pouco, fiquem à vontade aí, pessoal. É sempre legal ouvir a experiência de vocês e saber o que a gente está falando aqui, se faz sentido para a rotina, para o dia a dia aí de vocês. Sempre importante aí para a gente. Fala, Thiago, parceiro aí da Techline também. Boa noite. Legal, pessoal, 7h05, bora lá, vamos começar. Vamos falar hoje, então, sobre mineração. Bom, hoje o objetivo aqui, pessoal, é explicar um pouco mais para vocês, né, e sempre reforçar um pouco do trabalho da Hikvision em soluções verticais, né, e o porquê que a gente tem como estratégia de negócio focar em determinadas verticais e como isso pode representar também mais negócio para o dia a dia de vocês e ajudar vocês na geração dessas oportunidades, né?
Então, aqui um pouco do que a gente vai falar hoje, eu vou explicar um pouco de tendência do setor de mineração, vou dar uma visão geral também, novamente, aí, do que é solução, né, de como nós aqui na Hikvision enxergamos soluções, quais os níveis que a gente trabalha aqui hoje. E aí eu vou passar um pouco do nosso portfólio, quais as soluções de aplicação que a gente tem para os cenários e para a indústria de mineração. Então, eu sempre vou tentar criar um link, né, daquilo que eu estiver apresentando de produto com o que efetivamente ele resolve de problema, com o que ele resolve de dor do cliente final lá na ponta. Né? Acho que mais importante do que o detalhe técnico, efetivamente, em alguns aspectos, é vocês identificarem, conseguirem identificar o que vocês estão ajudando o cliente de vocês lá na ponta. Bom, então falando um pouco de solução, né? Nós aqui na Hikvision, nós enxergamos e trabalhamos em 3 níveis de solução. O primeiro nível de solução, que é um nível ali, eu diria mais básico, mais simples, são as soluções por função. Dentro dessa categoria, nós enxergamos que todas as soluções por função são aquelas que resolvem um problema pontual no dia a dia ali do cliente. Então, nós temos lá uma série de produtos e ele vai ter uma aplicação determinada no cliente. Então, por exemplo, controle de acesso, monitoramento de perímetro, mapa de calor, contagem de veículos, enfim, todos os nossos equipamentos resolvendo uma dor ali pontual. O segundo nível de solução, nós estamos falando das soluções por cenário. Então, imaginem um cenário, né, de uma mineradora, onde você tem todo um complexo de mineração, você tem diferentes problemas e diferentes necessidades. Quando a gente fala de trabalhar a solução dentro de um cenário, nós estamos falando que a gente vai linkar várias soluções por função no mesmo ambiente. Então, isso proporciona para o cliente, né, uma resolução integrada, né, daqueles problemas que ele tem lá na ponta. E, por último, as soluções por indústria. É quando nós juntamos diversos cenários diferentes, né, de uma mesma companhia, por exemplo, numa mesma plataforma. Então, dentro do complexo minerador, né, usando como exemplo uma Vale do Rio Doce, nós temos lá o campo de extração de minério, você tem a parte de transporte desse minério, que são as rodovias, você tem o escritório, eventualmente, que é a central deles, vocês têm cenários diferentes e nós conseguimos integrar todos esses cenários e trabalhar de forma centralizada, né? E fazer a gestão aí de todo esse parque também de uma maneira mais assertiva. Então, esses são os 3 níveis de solução que nós trabalhamos. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de solução de função. Eu sempre vou tentar criar um link com o cenário de mineração, mas lembrem-se, hoje nós conseguimos atender a cadeia toda a indústria de mineração, energia e todas as verticais que efetivamente a gente atua. E esse é um dos nossos propósitos. Quando a gente tem uma atuação mais verticalizada, nós conseguimos, em determinados mercados, ajudar toda a cadeia a gerar mais demanda, trazer solução nova, né? E no geral, são mercados que têm uma força financeira grande, que consomem bastante tecnologia. Bom, me apresentando formalmente aí para todos vocês, né? Eu sou o Jader Mantelato, eu sou responsável pela vertical de energia aqui na Hikvision, e todas as aplicações de solução para vertical de energia e suas subverticais, quando soluções mais estratégicas, elas têm o nosso envolvimento do time técnico, para que a gente ajude toda essa cadeia a vender o produto correto na ponta, até a aplicação correta. Então, dentro da vertical de energia hoje, existem 4 subverticais que são de minha responsabilidade. A primeira delas é eletricidade, a segunda, óleo e gás, a terceira, tratamento de água, e, por último, mineração, que é onde nós vamos se debruçar um pouco mais aqui hoje. Bom, pessoal, entrando um pouco aí na vertical, né, na subvertical, perdão, de mineração,
é importante a gente ter uma compreensão do que isso representa aqui para o Brasil hoje. Então, eu trouxe algumas informações que são interessantes para ajudar vocês a ter a visão, né, do porquê que nós, como fabricantes, apostamos nessa subvertical e o quanto ela é importante não só para a Hikvision, mas para a economia do Brasil como um todo. Então, nós estamos falando aqui de um setor que tem um faturamento na casa de 340 bilhões de reais por ano, uma arrecadação média aí de impostos, né, de toda essa cadeia, em torno de 117 bilhões de reais, que essa indústria produz para o governo brasileiro e que, teoricamente, tem que voltar em contrapartida para a população. Alguns outros dados importantes, que são bem interessantes, né? No ano passado, as exportações brasileiras, né, tudo aquilo que a gente produziu aqui e vendeu para outros países, totalizaram aí na casa de 210 bilhões de dólares, sendo que quase 40 bilhões de dólares foram de responsabilidade do setor de mineração. E aí aqui embaixo a gente tem alguns dos minérios, né, e algumas das cadeias que a gente produz aqui no Brasil. Então, tem até algumas curiosidades que são bem interessantes. Então, hoje, a nossa maior produção de minério, o que a gente mais extrai aqui da terra brasileira, é o minério de ferro, né? Então, nós temos algumas empresas que são responsáveis pela extração do minério de ferro. A maior delas, acho que vocês conhecem, é a Vale. O segundo mineral que nós mais extraímos aqui é o ouro, então corresponde a 8%, mas tem algumas coisas que são curiosas, né? Então, extração de água mineral. Então, as indústrias de água mineral, elas fazem parte da cadeia de mineração, né? Até um dado curioso, então você pega uma garrafinha de água Lindóia, por exemplo, ela tem aí 1,2 de toda essa cadeia. Quando o governo brasileiro faz a checagem dessas informações, o resultado dessa indústria entra para o setor de mineração. E, bom, vamos pensar de forma prática, né, pessoal? Hoje, olhando para as empresas que abrangem todo esse setor, onde que a Hikvision pode encaixar soluções e serviços e, consequentemente, todos vocês que estão aqui venderem os nossos produtos, venderem os nossos serviços. Nós estamos falando das áreas de segurança, né, onde majoritariamente nós somos conhecidos, toda a cadeia de segurança patrimonial, mas também nós temos soluções para operação e manutenção, com soluções para medição de temperatura, automação de processos, nós vamos falar um pouco mais disso. Segurança do trabalho. Existe hoje um foco de todas essas indústrias, né, de mineração muito grande para a questão de segurança do trabalho. Haja visto os acidentes que tiveram no passado. Então, existe um investimento grande por parte dessas empresas nessa área dentro delas, né? E, consequentemente, se você tem mais dinheiro, você acaba tendo mais oportunidade de gerar negócio. E nós vamos falar como a gente pode ajudar aí dentro dessa área. E, por último, mobilidade. Né? Eu comentei com o nosso colega aqui de BH, eu estou aqui em Minas, né, essa semana para visitar alguns parceiros, e hoje eu tive a oportunidade de ir numa mina aqui próximo. E é impressionante a quantidade de veículos que tem dentro de uma mina, a quantidade de itens que estão se movendo, né, dentro de uma mina, sejam os colaboradores ou os veículos, e hoje a Hikvision também tem solução para essa frente, e que ainda é pouco explorada pelos nossos parceiros. Bom, então, entrando um pouco, né, no que a gente pode agregar para o cliente final de vocês, onde que nós vamos ter atuação. Então, lembrem-se lá dos 3 níveis de solução. Nós temos lá função, cenário e a indústria. Então, nós vamos entrar um pouco aqui nas soluções por função de imagem, mas lembrem-se que elas podem sempre estar agregadas e configurar o mesmo cenário. E nós, Hikvision, sempre também estamos disponíveis aí para ajudar vocês com esse desenho, com o design disso, para esses clientes verticais. Bom, entrando um pouco no cenário aqui de solução por função e imagem, eu quis trazer de novo aqui o desenho, né, de um complexo minerador para fazer aí com que vocês pensem um pouco, né? Dentro da visão de vocês,
o que tem, né, o que poderia ter de problema dentro de um ambiente desse, que através dos nossos produtos nós poderíamos resolver. Então, se vocês quiserem, podem ir colocando no chat aí sugestão, o que vocês acham que a Hikvision pode ajudar um complexo minerador, mas eu vou dar um overview aqui de quais são os desafios, né? Primeiro, a questão da área, geralmente são áreas muito grandes, então o controle do perímetro dessas áreas é um tema delicado, né? Porque são áreas críticas que têm um risco à vida alto, então uma intrusão, né, não controlada, uma evasão dessas áreas, seja de pessoas ou até mesmo de animais, às vezes você tem animais grandes que acessam essas áreas e podem causar algum tipo de acidente ali. Então, esse é um ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, as áreas de escavação, efetivamente, elas têm uma série de equipamentos que hoje podem ser monitorados, né? E a gente tem capacidade e tecnologia para ajudar os times de operação a ter mais eficiência, a otimizar recursos. Então, até respondendo um pouco. A parte efetivamente de escritórios, o controle de acesso, que também são questões delicadas, também são outros pontos importantes, parte de duto. Então, nós vamos explorar um pouco mais aqui, mas olhem para isso, tentem pensar, né, o que mais teria de oportunidade para vocês a serem exploradas, né? Usem a criatividade, porque às vezes o nosso produto ele foi pensado, né, para determinada coisa, e vocês aí no dia a dia podem ter outras aplicações e cavar oportunidades aí nesses clientes finais. Bom, começando por soluções de perímetro, é uma solução bastante difundida, imagino que alguns de vocês já conheçam, outros talvez não, mas a gente tem a nossa linha de câmeras fixas e também a parte de NVR com o AcuSense, que é uma solução com analítico de vídeo, que hoje tem uma precisão bastante alta, né, de mais de 90% aí, de detecção correta dos incidentes. Aqui nos vídeos vocês têm alguns exemplos disso, então detecção de pessoa, deu alarme, né? E se não for de interesse você ter a detecção do cachorro, por exemplo, não sou o alarme para o operador. Isso aqui permite dar inteligência lá para os times de operação, para o time de segurança que estiver fazendo a gestão disso, e uma efetividade maior do trabalho, né? Você consegue aí trazer essa inteligência para a operação e ganhos efetivamente ali no dia a dia, com agilidade e uma resposta mais rápida. Bom, eu tinha colocado aqui também, pessoal, um vídeo para exemplificar um pouco mais a solução do AcuSense, mas basicamente o conceito, ele é o que a gente viu ali no vídeo anterior. Bom, um dos desafios, né, como eu falei no slide anterior a esse, é a questão de controles de áreas muito grandes. Então, nós temos a capacidade hoje de, além de trabalhar com AcuSense em câmeras fixas, que você tem uma cobertura de perímetros um pouco mais limitadas, através de câmeras com sistema termal, proteger áreas muito mais amplas. Então, nós estamos falando aqui de um equipamento que tem a capacidade, muitas vezes, de cobrir áreas de 500 metros, enquanto que com uma câmera fixa você vai ter uma área mais limitada, vai precisar usar um número de equipamentos muito maior, vai ter um custo com infraestrutura maior, enfim, acaba gastando muitas vezes mais. Então, para áreas como essa, né, áreas mais amplas, abertas, a gente tem até uma solução que é bem interessante, que é a câmera bispectral, onde você tem tanto a lente com um sistema termal, então você está vendo aqui em cima a detecção, e a PTZ está fazendo o link, aqui nesse caso, né, com duas câmeras, para monitorar e seguir lá a pessoa que adentrou aquele perímetro e está ali fazendo a intrusão. Outros desafios que são também comuns, né, são os falsos alarmes. Os nossos concorrentes hoje eles não têm uma acuracidade tão grande ali dos alarmes. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de animais passando e você não tem a detecção deles, né, ou, por exemplo, movimentação de vegetação. A gente consegue trabalhar bem isso e trabalhar realmente no alarme correto.
Esse último vídeo até é engraçado, né? A gente tem simulação aqui de seres humanos de canguru, o outro está imitando um jacaré, ou sei lá o que ele está imitando aqui, mas a câmera consegue detectar e ter uma precisão através aí de Deep Learning bastante efetiva, né? E aí, tentando trazer um pouco para a realidade das empresas de mineração, pense o seguinte, pessoal, muitas vezes isso aqui hoje ainda é feito com lá o vigilante patrimonial que precisa se deslocar, fazer um trajeto, ter uma cobertura muito limitada, né, do tempo ali de resposta para uma intrusão em determinada área. O que a gente propõe aqui é, muitas vezes, otimizar de alguma maneira, o trabalho desse colaborador e dar uma resposta mais rápida numa intrusão que realmente ocorra, né? Bom, aqui alguns exemplos também de vídeo monitoramento panorâmico. Isso aqui para a área de mineração propriamente dita. Então, você tem ali as áreas de escavação, que são áreas muito grandes. Para os times de operação, é importante entender como é que está o fluxo ali de pessoas, de veículo, e conseguir visualizar isso na sala e no centro de operação. Então, essas mineradoras, né, as maiores, elas têm centros bem desenvolvidos na maioria dos casos, e esse tipo de solução pode ser oferecida. Esse exemplo da câmera aqui de cima, né, a gente tem um zoom aí até de 500 metros nesse caso, e consegue fazer reconhecimento de pessoas. Então, a gente consegue distinguir veículo, ser humano separadamente, e trabalhar essa parte, né, de desenvolvimento de analíticos aí também, através de alguns caminhos que a gente consegue agregar para vocês. Bom, uma outra solução que é bastante interessante, né? Aqui no caso ela está aplicada para um estacionamento, mas ela pode ter aplicação também, por exemplo, que eu dei há pouco aí, da área de escavação, é a nossa linha Panovu com 4 câmeras. Então você tem o mesmo equipamento com 4 sensores, você consegue reduzir seu custo de infraestrutura, consegue otimizar e ter uma visão panorâmica realmente, né? 360, evitando os pontos cegos para essas áreas mais críticas. Se você consegue instalar numa posição estratégica, você tem a visão ali de um pátio todo. Pode ser utilizado também no estacionamento dos caminhões. Você, nessas mineradoras, tem áreas grandes, né? São caminhões robustos. Muitas vezes eles têm problemas de furto, até de step desses caminhões nos parques. Então é importante ter esse monitoramento e é uma possibilidade de ofertar isso para o cliente final. Aqui algumas outras linhas de câmeras nossas também para zooms, né, com zooms bem potentes. Essa última com posicionador, a gente está falando de zoom aí de mais de 60 vezes. Percebam a qualidade aqui do zoom, a gente consegue ter aí o detalhe da imagem. Para essas áreas amplas também tem uma aplicação bastante efetiva, né? Dentro do algoritmo, quais os pontos que a gente consegue reduzir de alarme, já mostrei anteriormente. Então, a gente tem aqui questão de iluminação, animais, vegetação, a gente tem uma redução dos falsos alarmes e o alarme correto aí de pessoas e veículos. Bom, eu não sei se o som está passando aí para vocês, né? Mas essa solução é uma solução nova, nós estamos trazendo para o Brasil, e é uma das nossas apostas aqui para esse ano. É uma solução 100% standalone, ela não precisa de ter uma infraestrutura, né? Ela funciona com a comunicação 4G, você tem a placa solar, ela tem uma duração de bateria bastante ampla, são até 5 dias de bateria, dependendo aí do cenário, e você consegue cobrir áreas grandes. Volta aí para o tema da infraestrutura, de cabeamento, mão de obra. Então, colocar, plugar, configurar ela aí no nosso software, né, no NVR, e já ter ela funcionando ali em tempo real. Essa outra linha também é uma linha nova, é uma câmera que tem aí uma série de hardwares trabalhando de forma integrada, né? É um hardware bastante parrudo. E qual é a composição aqui dessa câmera? Basicamente, ela tem 2 câmeras, uma PTZ
e uma fixa. Eu vou mostrar o porquê disso no próximo vídeo, né? Um zoom ótico de até 42 vezes, tem a questão também de visão panorâmica, a gente consegue ter uma visibilidade grande, também trabalha com os analíticos, auto-tracking aí embarcado nela, e esses modelos, eles têm o áudio e luz estroboscópica embarcado para efeitos aí dissuasivos. Então, é uma câmera que você consegue juntar, muitas vezes, vários equipamentos que vocês já estão vendendo para os clientes finais, no mesmo equipamento, e ter aí uma competitividade, né, e uma entrega mais efetiva aí para o seu cliente. Bom, e o porquê que nós temos ela aqui, né, com uma fixa e uma PTZ? Opa, deixa eu voltar no videozinho aqui, vamos ver se está. Bom, aqui o exemplo, né, do porquê que é importante muitas vezes você ter as duas. Então, a câmera PTZ com auto tracking, né, ela consegue detectou o alvo e ela vai seguir automaticamente, eventualmente vai dar um alarme na para central de monitoramento, o operador vai estar ali tratando o evento. Mas imagine o seguinte, vamos imaginar que esse indivíduo aqui saiba que a câmera é PTZ e está seguindo ele, e ele está em conluno ali com o comparsa dele. Dá uma olhada, a área ficou descoberta e a pessoa entrou. Então, com esse modelo, a gente consegue continuar cobrindo a área com analítico. A pessoa fez a intrusão, soa um outro alarme, né, para a central e você consegue ter essa dupla checagem. Né, você evita esse tipo de coisa. E aí é sempre aquilo lá que a gente costuma comentar. À medida que a tecnologia vai evoluindo, as pessoas também vão entendendo e evoluindo suas formas de invadir um ambiente, ou enfim, trapacear aí contra a tecnologia. Essa é uma outra solução que também ainda precisa ser mais explorada, né, aqui no Brasil. Nós temos toda uma linha de drone e câmeras que podem trabalhar com a questão térmica, com um zoom também ótico, como vocês estão vendo no exemplo aqui. E aí as aplicações, pessoal, são das mais variadas, né? Lembrem lá das 4 possibilidades que eu mostrei, eventualmente até mais, mas a gente pode ter essa câmera para segurança patrimonial de uma mina, nós podemos ter essa solução de drone para checagem de equipamentos ou monitorar a temperatura de determinadas áreas de uma forma remota. Enfim, as aplicações realmente são as mais variadas, né, na linha de solução por função. Outra linha de câmeras que nós temos são as linhas de câmeras para monitoramento em águas, né? As mineradoras têm as barragens de rejeito ou outros equipamentos, eventualmente isso tem aplicação para elas, não são todas que têm esse tipo de função, mas é uma possibilidade, né? Acho que é válido destacar e também válido para que vocês tenham em mente que dentro da linha de soluções por função a gente tem linhas de câmeras para águas profundas, águas rasas. Então, se tem alguma estrutura essencial, ou até mesmo para checagem, né, eventual de rachadura, né? Nós sabemos aí dos problemas que esse tipo de ambiente pode ter. Então, tem essas aplicações, é pouco explorada, é um mercado aí de grande aplicação para vocês, e saibam que vocês podem ter a gente aí como parceiro estratégico dentro dessa linha. Bom, uma outra frente de trabalho, né? Eu mostrei lá a câmera termal para as nossas soluções de perímetro, mas muitas vezes as mineradoras precisam desse tipo de solução para checagem desse tipo de equipamento. Isso aqui é uma esteira que pegou fogo dentro de uma mineradora aqui no Brasil. Então, depois, se vocês quiserem, deem um Google lá. Esse tipo de incidente, muitas vezes, ele pode ser evitado se a correia ela estiver sendo monitorada de forma constante. E antes de chegar nesse estágio, né, de incêndio, em determinado grau de temperatura, você pode ter a sua operação pausada, né, parada, para as medidas corretivas, para que não precise chegar nesse tipo de estágio. Então, né, pense o seguinte, né,
qual é o problema de acontecer? Faça essa reflexão. Qual é o problema de pegar fogo numa esteira dessa? As mais óbvias, né, são, risco à vida de alguém que estiver por perto e a esteira que está no prejuízo ali, que você vai ter que trocar aquela correia. Mas pensem que você vai ter um trecho, né, ou uma mina tendo a sua produção interrompida. Quando essa mina, né, falando de uma mineradora muito grande, tem a sua produção interrompida, muitas vezes você tem o transporte parado. Então, nós estamos falando de uma ferrovia que vai estar parada. E essa ferrovia, ela chega num porto para esse minério ser escoado para os países que a gente vende. Então, nós estamos falando também de um navio que possivelmente pode estar parado por conta de um tipo de incidente desse. Então, quando um cliente de vocês lá na ponta, e eu sei que isso acontece, essa solução é muito cara, tentem usar esse exemplo com ele, porque com certeza o prejuízo que isso pode causar é infinitamente maior do que uma solução preventiva para trabalhar aí de uma forma, como eu disse, preventiva, né? Então, usem esses exemplos e acho que é uma forma de tentar embasar um pouco aí os argumentos de venda de vocês. Bom, além do que eu já mostrei que a PTZ pode ajudar, outras aplicações para o cenário de mina também são as medições de nível de barragem. Né? Aqui eu estou trazendo o exemplo de uma empresa de água, mas pense o seguinte, se você tem uma barragem de rejeito e você precisa entender como está o nível daquilo, você consegue ir medindo isso através da PTZ e tendo essa checagem. Né? Até porque, por exemplo, para a barragem ela pode ter vazamento, pode, enfim, ter uma série de pontos que você consegue se antecipar e ter o apoio ali do equipamento para resolver, né? Bom, saindo aí da caixa de operação um pouco e segurança, e olhando um pouco para os times de segurança patrimonial, algumas aplicações que nós temos são para checagem de EPI. Né? Até usando o exemplo de hoje, né, que eu estive lá na mineradora, para que a gente possa acessar essa mineradora, existe uma cartilha muito rígida para ser seguida. Né? E qualquer área de exploração, efetivamente, existe a necessidade de você ter o uso do EPI, mas mais do que isso, o correto uso. Né? Muitas vezes o colaborador ele põe o capacete, aí ele entrou na área, ele tira e põe do lado, ou ele precisa de máscara, ou colete, ele eventualmente tira. Então, o que nós estamos propondo aqui é mais do que o protocolo que a pessoa tem que seguir ali quando ela chega no trabalho dela, e ela realmente vai ter que pôr aquilo, mas é confirmar se ela está fazendo isso em campo. Então, a proposta é ter uma checagem disso 24/7 ali para os clientes, né? E evitar qualquer tipo de incidente ou tomar medidas corretivas com um determinado funcionário. Porque uma vez que a gente tem a detecção, a gente consegue vincular quem é o colaborador, né? E aí o gestor desse colaborador consegue fazer a atuação nele na ponta de uma forma mais efetiva e trabalhar aquele gap ali, né? Bom, uma outra solução que é novidade, que é bem interessante, são as detecções de vazamento de gás e óleo. Então, nós temos hoje tecnologia que pode ajudar, né, como vocês estão vendo no vídeo aqui, na detecção aí de gases ou vazamento de óleo. Né? Então, a abrangência disso vai um pouco além das mineradoras, que tem muito disso. Né? Você pega uma empresa como a Gerdau, lá, que tem as suas fundições, né, onde ela realmente faz o beneficiamento do minério, que tem muito disso e precisa ser monitorado, aí desde dispositivos portáteis ou até mesmo as câmeras anti-explosão, que também são linhas muito utilizadas dentro desse tipo de cenário. Então, tudo que vocês imaginarem que é necessário para um ambiente que tenha a especificação ali de câmeras anti-explosão, lembrem que a gente tem solução e a gente pode aportar para os clientes de vocês. Bom, pessoal, falei um pouco do que a gente tem de câmera, né? Do que capta a imagem na ponta, né? E aí essa imagem ela precisa ser, obviamente, vista. Então a Hikvision tem desde a imagem do o NVR, o DVR, da parte ali dos hardwares que trabalham essa imagem para os dispositivos que possibilitam que os operadores ou os gestores, seja lá quem for, visualizem, trabalhem isso. Então, todos os cenários para vídeo wall de pequeno, médio e grande porte,
hoje nós temos tecnologia disponível. Então, aqui alguns exemplos, né, das linhas que a gente tem de LED, LCD, a parte de sinalização digital. Então, por exemplo, né, dá para usar sinalização digital dentro de uma mineradora? Pô, creio que sim. Você tem vários caminhões lá que precisam seguir rotas, essas rotas eventualmente mudam, porque a mina, ela, de uma certa forma, ela é viva, você vai tendo a escavação e os pontos vão mudando. Não sei a viabilidade disso, mas acho que vale oferecer, né, questão de LED externo, enfim, as aplicações são as mais variadas, então usem da criatividade, nos consultem para entender se a gente tem, né, a capacidade de atender. E hoje nós somos o terceiro maior fabricante global de soluções em LED. Né? Nós temos um time no Brasil específico para trabalhar essas soluções. Então, qualquer dúvida técnica, necessidade de apresentação do cliente final da minha vertical ou das dos colegas, nos consultem que a gente tem time que pode ajudar nesse trabalho. Bom, saindo um pouco da parte de imagem, né? Agora pensando um pouco no controle de acesso, para o cenário de mineração e para a indústria de mineração, por existirem diversas áreas que são muito críticas, o controle de acesso, ele ao mesmo tempo que é muito necessário, ele é muito difícil de ser feito. Então, sempre é um gap você conseguir ter o acesso muito bem controlado nesses ambientes, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para que vocês ofereçam, né, soluções aí, desde o escritório até áreas, enfim, que vão ser mais amplas. Vocês vão entender como a gente pode fazer cercas virtuais com reconhecimento facial, que pode, né, ajudar os times lá em campo. Então, o primeiro exemplo, né, gestão de entrada e saída de veículos, com liberação automática dos veículos de funcionário, por exemplo, com a leitura de placa, e aí pode ser só a leitura de placa mais o cartão de acesso. Uma outra possibilidade de trabalhar no sistema, né, é ter ali blacklists, então você vincula a placa do veículo, e se aquela pessoa não puder acessar a determinada área, ou vou dar um exemplo para a mina, né? Você tem lá um caminhão, uma transportadora que você sabe que está desviando o seu minério. E aí, gente, talvez não seja algo muito comum, mas o minério de ferro, ele também é roubado. Né? A gente acha que, o cara está extraindo lá na mina, aquilo não tem valor, porque ninguém vai comprar. Pelo contrário, você tem empresas menores que compram o caminhão, é só dar uma olhadinha no Google, o preço da tonelada do minério, fazer a conta de quanto que transporta um caminhão, que vocês vão ter ideia aí de qual é o tamanho disso, né? E não só você tem o desvio em minas legais, mas você tem também mineradoras ilegais, que vendem isso e movimentam esse mercado. Então, se você sabe que na sua base você já tem lá determinada empresa, determinado caminhão, que tem alguma ação, e aí você quer bloquear ele, você pode vincular aquela placa, e a cancela vai ser mantida, e aciona um alarme para a central. E por último, né, um relatório de fluxo de veículo. Então, você consegue ajudar tanto o time de operação a entender qual é o maior fluxo de caminhões dentro de uma mina e ter ali as medidas de divisão disso. Por exemplo, eu estou tendo gargalo às 6 da tarde. Eu vou redistribuir isso e vou conseguir ter um fluxo melhor, né? Ou até mesmo visitantes. Aqui alguns outros exemplos da moto, né? E aqui a gente entra na linha de reconhecimento facial. Então, hoje nós temos, né, dentro do nosso portfólio, toda a linha, desde catraca, as leitoras, né, os terminais faciais. Essa solução, ela é all-in-one, né, é o nome chamado, mas de uma forma simples, ela é inteira, a gente vende o pacote completo, né, vamos dizer assim. A velocidade de resposta de face é muito rápida, então a gente tem aí possibilidade de registro de até 50 mil pessoas por ambiente de trabalho, e é uma abrangência muito grande. E hoje com custo extremamente acessível, né, perto de outras tecnologias, e dentro desse cenário de minas, de mineradoras, tem aplicação muito grande e é pouquíssimo explorado ainda. Aqui eu acho que é um grande ponto que a gente tem que explorar, né, e vocês podem nos ajudar nisso.
dentro da mineradora, dos espaços de mineração, é trabalhar de forma integrada o reconhecimento facial com áreas restritas. Por exemplo, você tem aqui algumas possibilidades. Biblioteca de faces de funcionário, visitante e terceiros. E qual é a possibilidade disso para os clientes? Né? Você determinar diferentes áreas que o seu sistema de CFTV estiver monitorando, criar cercas dentro dessas áreas e determinar quem pode ou não acessar aquelas áreas. Então, você não precisa ter uma barreira física, através do reconhecimento facial, você determina, né, áreas que, por exemplo, só os funcionários que fazem a escavação podem entrar na área de escavação. Pronto, é um tipo de alerta. Caso entre um visitante ou um terceiro que não está autorizado, essa área vai ter um alerta soado, um alarme, né, para o operador, para fazer a gestão daquele incidente. Então, essa é uma possibilidade aí da gente trabalhar com a solução de perímetro, né, de proteção de áreas para o cenário de mina. Bom, pessoal, aqui toda a linha, né, de controladora, terminais faciais, aqui alguns exemplos de registros, né? Então, o que a gente pode criar, e sempre vocês que vão acabar trazendo para nós essas demandas, né? Áreas críticas, então você tem uma sala ou um laboratório. Vamos imaginar que você tem um laboratório dentro de uma mineradora para checar a qualidade de determinado minério. Ou uma mina de ouro, por exemplo. Dentro da mina de ouro, você tem áreas muito sensíveis. Né? Você tem um minério que tem um valor agregado extremamente alto e você precisa ter o controle do acesso a essas áreas. Né? Então, a gente consegue limitar muito bem isso dentro do Hike Center. E, além disso, quando você tem aqui o terminal facial, você dá a possibilidade de acessar o vídeo daquele ambiente. Então, quando a pessoa acessar, a central de monitoramento vai ter o vínculo do vídeo e consegue visualizar aquele ambiente que tiver ali. Bom, aqui é um exemplo, né, de incidente para incêndio, que as portas são destravadas, as pessoas conseguem fazer a evasão. E aí, na parte de acesso, é basicamente isso, né? Agora, falando um pouco de Hike Center, né, que é a nossa plataforma. Nós temos hoje duas possibilidades de trabalhar o nosso software, que é o Hike Center Professional e o Hike Center Enterprise. Nessas duas frentes, elas têm funções diferentes, mas quando a gente está falando do cenário por indústria, que é trabalhar vários cenários para várias áreas diferentes, nós temos que usar a linha Enterprise, que permite com que a gente faça integrações, inclusive com sistemas do próprio cliente. Né? Nós temos hoje um time, um laboratório, né, que dá o suporte para o Brasil, que fica no Canadá e também na China, que nos ajuda nessas integrações para dar uma resposta rápida para o cliente final. Então, as possibilidades, né, e o que a gente permite com isso? Centralizar todas essas informações, né, uma gestão mais inteligente disso também. Então, o operador ele passa a trabalhar não em resposta aos alarmes, efetivamente, não em resposta a um evento que ele vai ter que ficar olhando, mas através da inteligência artificial, dos algoritmos, ele trabalha só no evento. Né? Então, ele consegue ter uma resposta muito mais ágil. E ele tem um desenvolvimento colaborativo e é uma plataforma que integra com diversos hardwares de mercado. Você consegue aproveitar do legado que está lá na ponta do seu cliente, né? Caso não seja nada muito antigo, e assim, até se for, a gente estuda a possibilidade de integração, e é uma plataforma que tem uma resposta rápida e uma competitividade também de preço. Então, aqui a gente está dando exemplo de possibilidade. Você tem aqui as listas de alerta, você consegue ter uma localização desse alerta também na plataforma, e aí isso pode ser integrado com escada desse cliente, o vídeo do vínculo vinculado àquele alerta. Então, você tem a tratativa que tem que ser dada para o evento, vinculada a onde está esse evento na planta do cliente,
mais o vídeo para o operador, tá? Um outro ponto bastante interessante aqui são as inspeções do sistema. Então, todos os hardwares que estiverem plugados lá, sendo Hikvision, a gente consegue entender se ele está operacional, você consegue entender o que precisa de ajuste, de manutenção, e também traz aí um ganho para as empresas de monitoramento que vendem também o serviço aí de manutenção, ter essa efetividade maior. Então, o técnico não vai precisar ir lá na câmera ver se ela está funcionando ou não. Você já tem esse relatório dentro do sistema e ele só vai atuar ali de forma mais assertiva. Bom, pessoal, na última parte aqui a gente chega nas soluções mobile. Então, na parte mobile, vamos trazer para os clientes de mina, né? Começa aqui pela linha de body cams, todas, eu costumo dizer, né? Eu falei até isso na outra live, tem algumas coisas que são até muito comuns, né, do que a gente falou na outra live, mas são importantes de serem relembradas, e até porque elas têm aplicação para várias verticais, né? E qual é o ponto aqui da Bodycam? Você tem aplicação dela em toda atividade que tem algum tipo de risco. Então, a gente está usando aqui o exemplo do guarda, né? Mas para o cara que está lá dentro do pátio da mina, tem aplicação, porque ele tem risco à vida, ele tem procedimentos que precisam ser seguidos, e a Bodycam tem a possibilidade de ter interlocução com áudio, então o gestor dele pode fazer uma teleassistência do que ele estiver fazendo na mina. Para outros casos, né, se você tiver um risco de ter alguma ação que não corresponde ao processo, você pode fazer uma auditoria disso. E aqui é o exemplo da DocStation, né? Então, essa DocStation ela tem o reconhecimento facial integrado, o colaborador chega, faz o reconhecimento da face, desvincula aqui a Bodycam, ele põe a Bodycam no corpo, vai fazer o trabalho, depois, no fim do dia, ele devolve, né? E aí tem algumas formas de comunicação, 4G, ou ela pode ser também só para gravar a imagem, chegando no DocStation, ela descarrega essas imagens, e depois vocês têm as tratativas, mas essas são algumas das possibilidades, tá? E aqui, por último, a linha veicular. Então, câmera interna, né, câmera frontal, câmera de cabine, os gravadores, botão de emergência. Então, esse aqui é até um exemplo de um caminhão, né, com analítico. Por ser um veículo muito grande, se você tem a pessoa que está perto, né, enfim, a parte de inteligência artificial trabalhando nesse veículo. Sensores também na cabine, eles podem ajudar para evitar fadiga. Então, se o motorista fica com o olho muito tempo fechado, soa um alerta para a central e a gente consegue ir monitorando toda essa parte do transporte ali do minério ou de outros itens, né? Aqui o exemplo para ferrovia também, né? No caso de mineradoras, elas também são responsáveis por vários trechos de concessão de rodovia, perdão, de ferrovia. Então, também é uma possibilidade de venda. E, por último, a linha aqui da PTZ portátil. Essa câmera ela tem uma vasta aplicação nesse cenário, voltando, né, para o ambiente. Nós estamos falando de áreas de mais de 20, 30, 40 hectares, às vezes muito maiores que isso, e você ter uma solução que te permite monitorar ali uma obra ou determinada área específica, só colocando ali plug and play, colocou, ligou, a imagem está rodando na central, tem um ganho grande. E qual que é um grande benefício para vocês das soluções mobile, né, que eu vejo como um ponto interessante? São soluções de fácil aplicação, rápidas de vender e de baixa dificuldade técnica para implantar, né? E outro ponto, que pouca gente ainda tem ofertado, né? Pouquíssima gente ainda tem ofertado a fundo, né? Volto para o começo da live. Nós ainda somos muito ligados, né, vinculados à proteção patrimonial, segurança, mas tentem expandir a mente de vocês para tudo aquilo que a gente pode oferecer e, muitas vezes, criar oportunidades de negócios para vocês e gerar aí mais a demanda de toda a cadeia. Pessoal, por hoje é só. A ideia aqui, né, como a gente já vem fazendo nas outras lives, é sempre ter uma live rápida, com conteúdo um pouco mais prático, mais comercial também, para vocês terem o que oferecer para o cliente de vocês.
Aqui está o meu contato. Se vocês quiserem anotar, me chamem aí no WhatsApp. Eu posso disponibilizar esse material para vocês. E fico à disposição aqui para caso vocês tenham dúvidas. Por favor, aí, coloquem no chat e ficamos à disposição aí para responder, enfim, o que vocês precisarem aí, tá? Valeu, Matheus. Vamos lá, pessoal. Se tiverem algumas perguntas aí, até umas 7h05, podem mandar, mas dê um joinha, pô. Só tô vendo aqui só sete curtidas, pessoal. Que isso, cara. Valeu, Matheus. Obrigado. Paio de explosivo, também muito crítico aí, Carlos, por vários motivos, né? O risco do próprio explosivo e furto desse material, né? A gente tem aí casos de várias quadrilhas que roubam isso para depois roubar banco, né? Então, controle de acesso nessas áreas, térmico também, vale oferecer. Valeu, Clóvis, Alain. Pessoal, podem ir colocando aí no chat. Agradeço aí mais uma vez, né, a participação de todos vocês. Time Hikvision também que está dando suporte, Ananda, Carlos Milek, obrigado pelo tempo aí de vocês. E me coloco à disposição, pessoal. Na tela aí está meu telefone, podem me chamar. Contem com a gente. Quem quiser o material, me manda aí no WhatsApp. Eu vou subir esse arquivo no e-transfer, porque ele é um arquivo que tem bastante vídeo. E aí eu disparo o link aí para vocês e, bora vender. Vou dar mais uns 3 minutinhos aqui para ir agradecendo o pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem ir colocando aí no chat, tá? Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, pessoal. Ô, Paulão, valeu. Obrigado por participar aí, meu. Pessoal, é isso. Acho que dúvidas ninguém vai ter. Vou deixar mais um pouco aqui o telefone na tela. E nós vamos falando. Qualquer dúvida, acione o time. Contem conosco e bora vender. Obrigado, boa noite a todos. Bom descanso aí para vocês. E a gente se fala. Um abraço.